Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E galera, uma notícia aqui que parece bem bizarra pra vocês, mas eu juro que faz sentido se a gente olhar um pouco na questão geopolítica. O Trump está pretendendo, pelo menos segundo o jornal The Wall Street Journal, comprar a Groenlândia da Dinamarca. Não é a primeira vez que os Estados Unidos compram um território extramarino, um território além de seus territórios, e também não é a primeira vez que um presidente americano tenta comprar a Groenlândia. Será que tem sentido isso aí? Se vocês querem saber, galera, não só isso, mas tudo sobre geopolítica, atualidades, notícias, enfim, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo que eu conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, essa notícia chegou hoje, né, abalou as mídias sociais, abalou o mundo informativo e existe sim um interesse, segundo o jornal americano, um jornal com bastante credibilidade, do Trump querer comprar a Groenlândia. O que, aliás, já foi prontamente rebatido pelo ex-primeiro-ministro da Dinamarca, já que a Groenlândia pertence à Dinamarca, ou seja, é um território europeu de aproximadamente uns 500 mil habitantes. E é uma base de gelo ali, tá? Tem muito gelo, pouquíssimos recursos no território, mas alguns recursos importantes que a gente vai discutir logo menos, tá? Ele já rejeitou, falou que não existe a mínima possibilidade e até brincou, falou assim, acho que ele deve ter confundido, né, o dia da mentira, alguma brincadeira que eu pelo menos até agora não entendi o sentido. Mas olha que interessante, tá? Esse território da Groenlândia, ele tem uma base militar americana e aliás é a base militar que está mais ao norte, ali próximo do Oceano Glacial Ártico. Convenhamos, galera, que é uma proximidade bastante interessante do ponto de vista geopolítico, se a gente pensar que ali estão países como, por exemplo, a Rússia. A Guerra Fria, que muita gente diz que acabou na década de 90, eu parto daquele pressuposto, daquela hipótese, que na verdade não. A gente tem o fim da União Soviética, a Rússia enfraquecida na década de 90, mas a Rússia crescendo de novo no cenário geopolítico, principalmente pós-2010. Hoje em dia, galera, o único país que consegue fazer frente militar aos Estados Unidos, com certeza, é a Rússia de Vladimir Putin, tudo bem? Outra coisa importante, por que será que o Trump teria tanto interesse assim, além dessa base militar americana, e além da Dinamarca já ter anunciado que tem algumas dificuldades econômicas para manter aquela ilha, qual seria o interesse estratégico dos Estados Unidos naquele território? Ali, por incrível que pareça, se a gente pegar, existe uma convenção da ONU, a Convenção sobre o Mar e Diversidade Marinha, que estabelece que até 200 milhas náuticas do seu litoral, que dá um território aproximadamente de 340 quilômetros, o país ele tem direito de exploração das águas e do subsolo, que é a chamada Zona Econômica Exclusiva. O Brasil, por exemplo, tem essa área toda do nosso litoral, que a gente até convencionou chamar de Amazônia Azul, porque é uma área que tem muita biodiversidade e muitos recursos naturais. Ali, na Groenlândia, se a gente esticar 200 milhas náuticas, a gente vai acabar chegando no Ártico. E debaixo do Ártico, ainda mais com o aquecimento global derretendo as calotas polares, existem rotas marítimas super interessantes que vão aproximar, que vai fazer a Rússia, por exemplo, ter acesso a um mar que não congela no período de inverno, isso é sensacional comercialmente para eles, mas principalmente, embaixo do Ártico, tem uma baita reserva de combustível fóssil, uma baita reserva de petróleo já comprovada e possibilidade também de ter gás natural. Ou seja, se os Estados Unidos conseguisse efetivamente comprar a Groenlândia, ele teria um ponto estratégico, geopoliticamente falando, de proximidade geográfica e a possibilidade de explorar petróleo. Olha que coisa interessante. O Harry Truman, aliás, ele já fez uma proposta para a Dinamarca, ali no meio do século XX, de 100 milhões de dólares, que foi rejeitada pelo governo dinamarquês. E não seria a primeira vez que os Estados Unidos comprariam um território, já que no finalzinho do século XIX, os Estados Unidos comprou por 7 milhões de dólares o Alasca, que pertencia à então Rússia. O que, aliás, foi visto pelos russos na época, né, como um alívio. Nossa, por que eles compraram tanto gelo? E no final das contas, aquele território tinha bastante petróleo. Bom, eu acho que a Dinamarca vai vender a Groenlândia? Creio que não. Isso já foi divulgado e seria uma coisa assim meio que fora dos padrões para os dias atuais. Mas mais uma vez o Trump dá uma declaração bastante polêmica e bastante imperialista, né, no sentido, é uma coisa assim que espantou bastante gente. E por incrível que pareça, assim como analisei com vocês, faria bastante sentido do ponto de vista geopolítico. Deu para entender, galera, por que há esse interesse na Dinamarca? Esse interesse na Groenlândia? Então, galera, se você curtiu, se gostou do vídeo, né, gostou do tema, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau!